Eu queria começar esse programa falando com você, meu amigo, com você, minha amiga, que já está na melhor idade. Queria começar esse programa falando com você que tem pai, a mãe, já idoso, com você que é neto. Tá todo mundo de olho no seu vô e na sua avó. Vovôs e vovós estão na mira do crime? Sim. Eu quero começar esse programa fazendo um alerta, porque, gente, nunca se registrou tantos golpes praticados contra idosos no nosso Paraná. Eu tô falando de tudo quanto é jeito, tá? Tem estelionatário que, para aplicar golpe, se disfarça de gerente de banco, de vendedor, de entregador. Tem gente que consegue convencer idosos a transferir um dinheirinho guardado uma vida inteira. Sabe aquela poupança que o idoso guarda para poder comprar o remédio, para poder pagar as despesas? Tem gente que leva essa grana sagrada dos nossos vovôs e vovós. Eu queria muito a tua atenção, porque na reportagem especial que a gente preparou, a gente vai mostrar algumas vítimas e a gente vai explicar como você pode entender que aquilo é golpe. O vovô e a vovó que está me vendo agora, presta muita atenção. Eu sei que, mas Juliano, eu tenho meus cabelos brancos aqui, Juliano. Eu sei, eu tenho a experiência de vida, eu sei disso. Quem sou eu para querer ensinar algo para você, meu amigo, minha amiga? Mas eu queria que você prestasse atenção, por quê? Porque você tem um coração bom, você acredita nas pessoas. E é justamente aproveitando-se disso que os bandidos estão agindo. São 11h53, com esse alerta extremamente importante. Porque eu me preocupo com você. É que a gente abre o Balanço Geral de hoje. Reportagem especial no ar. Olha o que aconteceu com a Vera. Ela estava em casa quando o interfone tocou, era um vendedor. E ele ofereceu para ela uma lata de tinta de 18 litros por R$ 100. De primeiro momento, ela recusou. Ele ficou insistindo, falou que estava barato, que valia a pena, então ela aceitou. Só que não percebeu que ele digitou R$ 4.100. De primeiro momento, esse valor foi recusado, porque ela não tinha esse saldo. Mas, sem perceber novamente, digitou a senha para o valor de R$ 2.100 e acabou perdendo esse dinheiro. Ele me ofereceu a tinta, eu respondi que naquela hora eu não precisaria de tinta, né, porque a construção não está em fase final. Ele falou, não, mas pelo valor, é um valor bem acessível. Eu falei, não, novamente. Daí ele falou assim, senhora, compra aqui para me ajudar, é a última lata. Daí eu falei, então tá bom, daí fui comprar, né. Daí eu entreguei, fui passar o cartão na maquininha, mas eu não percebi. A Vera só percebeu o golpe porque chegou mensagem no celular dela. O meu celular estava no meu bolso, daí ele tremeu, eu peguei o celular para olhar o que era, né, se era um filho, alguém, e vi a mensagem de R$ 2.100. E ele ainda estava na tua frente. Estava, mas quando eu peguei o celular, ele arrancou o carro e jogou meu cartão no chão. Quando notou que o homem era, na verdade, um estelionatário, Vera gritou. Uma pessoa que passava na rua a ajudou e fez uma foto do carro. Mas o veículo era locado e até agora ela não conseguiu recuperar o dinheiro. Fui até a Caixa, fui tentar cancelar a venda, a compra no caso, não deu certo, eu fui para a Caixa Econômica conversar com o gerente. E até agora não recuperou o dinheiro. Não recuperei, porque segundo o gerente da Caixa, eu digitei a senha. A Delegacia de Estelionato, com frequência, recebe esse tipo de denúncia. Não só quando a vítima cria toda uma situação para tentar pegar um valor, como foi o caso da reportagem, mas também quando, por exemplo, acontece em compras e vendas de panelas. É muito comum esse golpe, o golpe da panela, em que estelionatários vendem produtos de utensílios de cozinha para as vítimas e acabam passando por uma distração da vítima, em vez de R$ 300, R$ 3.000, e acaba passando porque a vítima tem esse limite. Em muitos casos, ou eles colocam silver tape no visor da máquina, ou eles propositalmente quebram o visor da máquina para a pessoa que está digitando, para a pessoa que está fazendo o pagamento do valor não se atentar. Outra mulher idosa, vítima também de um possível golpe. O que aconteceu com ela? Ela foi até a Caixa Econômica Federal usar o caixa eletrônico. Chegando lá, percebeu que o equipamento estava com chupa-cabra, aquele que recolhe os dados do cartão inserido. E também um falso funcionário se apresentou a ela, mas essa percebeu que poderia cair em golpe. Ela conseguiu filmar os criminosos indo embora. De acordo com a Febraban,
a Federação Brasileira dos Bancos, só em 2020, ano da pandemia, os golpes financeiros contra idosos cresceram em mais de 60% em todo o país. E segundo a Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da Federação dos Bancos, revelou que atualmente 70% das fraudes estão vinculadas a tentativas de estelionatários em pegar códigos e senhas. Outro golpe muito comum, principalmente com os mais velhos, é o do motoboy. Os idosos recebem ligações em suas residências afirmando que tiveram um gasto no cartão de crédito muito acima do seu gasto ordinário. Por exemplo, num shopping, 50 a 100 mil reais. Afirmam então que um motoboy irá pegar o cartão a fim de conseguir dar maior segurança àquelas transações que estavam sendo feitas, a fim de bloquear o cartão. O motoboy vai até a residência da vítima, em alguns casos eles pedem para a vítima cortar o cartão, mas não cortar o chip do cartão. Assim que a vítima faz a entrega do cartão para o motoboy, eles fazem gastos extraordinários, altíssimos no cartão da vítima, tanto online, porque eles têm o código de segurança do cartão, quanto em maquininhas também. O nosso produtor Murilo Prestes conversou com a dona Ieda, de 74 anos, que pensou que iria refinanciar um empréstimo, diminuir a parcela que pagava. Mas isso não aconteceu. Foi enganada por um falso agente do banco. A gente combinou para fazer o empréstimo só para quitar aquele que eu tinha e pegar 1.000 e poucos reais. Uhum. Aí eles me mandaram uma proposta do empréstimo de 28 mil. Uhum. E para tudo, né? Tinha daí o que ia pagar, o juro e tal. Aí eu falei, não, mas isso não está certo, não é assim que eu quero, né? Não é assim que a gente combinou. Uhum. Aí eles falaram, não, mas isso aqui é um padrão que a empresa tem que ser assim, eu não posso mudar. Aí foi dias a gente insistindo para eles mudarem essa proposta. Uhum. Eles não mudaram até que me convenceram de fazer assim. Eu tinha essa dívida de 570 reais porque eu não conseguia pagar, né? Uhum. Hoje em dia diminuiu 790 a mais. A dona Vera e a dona Ieda são exemplos de que os oportunistas estão por aí. Por isso, olhos atentos para não ser mais uma vítima dos golpistas. Assim que a pessoa verificar que foi vítima de um golpe, ela pode tomar algumas posturas. A primeira é ligar no 0800 do seu cartão, tentar falar com a operadora do cartão de crédito ou falar com o seu gerente da sua conta para pedir um bloqueio desse valor. Se o valor já foi transferido, por exemplo, por Pix, que é imediato, ou foi um TED ou um DOC, ainda assim o banco da vítima pode entrar com uma contestação contra o banco do beneficiário daquele valor e pedir o bloqueio do valor. Fazer um boletim de ocorrência online no estado do Paraná também é possível. Eu já vi casos em que pessoas perderam mais de 300 mil reais. O Pix, que hoje nos ajuda em tanta coisa, veio também para colaborar com os criminosos. Tudo que é feito para facilitar a nossa vida, os criminosos usam para o lado deles. Hoje uma transferência via Pix, você faz lá, gente, e aí, esquece, estornar esse dinheiro é praticamente impossível. Porque até você conseguir falar com o banco, até você entrar em contato, eles já transferiram esse dinheiro para outra conta, eles já retiraram esse dinheiro num caixa eletrônico qualquer. E essa história da maquininha que abriu a reportagem é mais comum do que a gente imagina. Tem gente que tem essa mania de não conferir o número que está na tela daquela maquininha quando você põe seu cartão e vai digitar a senha. Às vezes na correria a gente não confere, a gente não pega aquele comprovantezinho, né? Sai uma via para o lojista e uma via para a gente. Às vezes, esses golpistas se aproveitam dos idosos que às vezes, com alguma dificuldade por conta do óculos, por conta da iluminação, não conseguem enxergar na telinha o valor exato. E aí, é muito comum. Ah, é 230 reais? Ele bota 2.300. A pessoa, na hora que bate o olho rapidinho lá, ela viu o 2 e o 3, lá tá certo, digita a senha. Se tiver dinheiro na conta, já era. Recuperar esse dinheiro é praticamente impossível, tá? Então é importante que a gente tome cuidado, é importante que você se previna. Eu estou mantendo contato aqui com a filha de uma idosa que hoje cedo foi vítima de um golpe aqui em Londrina. Todo dia acontece isso. Eu vou conseguir falar com ela agora, Albert? Vou conseguir falar com ela agora, não vou identificá-la, não vou identificar a mãe dela, mas a informação que eu tenho é que ela transferiu dinheiro para os bandidos. Como é que foi essa história, minha amiga? Boa tarde. O que é que aconteceu com a tua mãe hoje pela manhã? Oi, Juliano. Boa tarde. Então, agora de manhã, ligaram na residência da minha mãe. Ela é uma senhora idosa, né? E se fazendo passar por mim.
Ah, eles Aquele falavam golpe que eram eles você. dão. Isso, que era ladrão. Primeiro fez não sei se é mulher ou se passa por mulher, né? Minha mãe é uma senhora idosa, não sabe dizer, ela mora sozinha, né? E o que acontece? Falaram para ela que estavam na minha casa, que eu estava amarrada. Meu Deus. E que era que eu estava amarrada. Aí uma pessoa falou que era eu, falou: mãe, eu preciso que você transfira o dinheiro para eles poderem me soltar. E ela se dirigiu até o caixa eletrônico que tem lá onde ela mora. Ela foi é até o caixa idosa. eletrônico e ela transferiu quanto para os Foi. bandidos? Ela transferiu todo o salário dela da aposentadoria. Mais de R$1.000? Dela. Meu R$1.200 que ela tinha. Ela transferiu R$1.000 que ela tinha na continha dela, que era o dinheiro dela passar o mês todo para ela poder sobreviver, né? Ela é uma senhora idosa, gasta com remédio. É aquilo que eu disse, né? Ela perdeu todas as economias dela para esses golpistas, para esses criminosos e fez isso porque achou que estava salvando você. Os bandidos se aproveitam que às vezes os idosos não estão ouvindo muito bem. Às vezes... E outra coisa, nesses telefones é sempre assim: eu tô com a tua filha aqui. Aí alguém com uma voz lá de fundo fala assim: mãe, me ajuda, mãe, transfere o dinheiro. E sua mãe deve ter ficado desesperada, né? Sim, ficou desesperada e eles ligaram no telefone fixo dela. Ela ficou com o telefone fixo, aí eles ficaram segurando a linha do telefone fixo e falaram para ela: você me passa o número do seu celular. E ela passou o número do celular dela e o bandido falou: agora você vai lá no caixa e faz essa transferência, porque como ela é uma senhora idosa, o telefoninho dela é bem simplesinho, não tem Pix, não tem nada, ela não sabe nem mexer com isso. E ela foi até no caixa eletrônico e o homem o tempo todo no telefone. Cobrando que ela fizesse isso, dizendo assim: não vai acontecer isso com a tua filha. Minha amiga, obrigado por conversar com a gente, que é importante para a gente mostrar que isso segue acontecendo e infelizmente acontece todos os dias. Dê um abraço na sua mãe, espero que ela esteja bem e obrigado por dividir isso com a gente. Juliano, Oi? O tempo todo. É o tempo todo eles passando golpe, principalmente em pessoas idosas. Tá certo, obrigado pela tua participação. Isso aconteceu hoje cedo, você viu? A gente estava preparando o programa e de repente chegou essa informação e eu já quis trazer para você. O Rafael Machado conversou agora há pouco com o Dr. Edgar Soriani, que é o delegado responsável pela investigação de estelionatos aqui em Londrina. Os golpes em si têm crescido muito e nesse bolo os golpes contra idosos também, né, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Sim, os idosos são as principais vítimas desses estelionatários que cometem crimes principalmente pela internet. Esse tipo de golpe, Juliano, são vários. O golpe do bilhete premiado, mas principalmente os golpes aplicados pela internet, em redes sociais, em sites falsos, aumentaram principalmente na pandemia. As estatísticas da Delegacia de Estelionatos aqui de Londrina mostram um crescimento surpreendente, até porque hoje os idosos, eles estão mais conectados, estão com celulares, com computadores em casa e, claro, quando surge uma promoção por um preço bastante baixo, é claro que isso desperta a curiosidade, mas na maioria das vezes acaba sendo um golpe. Nós conversamos hoje, Juliano, com o Dr. Edgar Soriani, que é o delegado de estelionatos aqui de Londrina. E ele deu mais detalhes a respeito para a gente dos principais golpes que estão sendo aplicados aqui no nosso município. Vamos acompanhar. Um que é muito aplicado, não só em Londrina, como no país todo, é o chamado golpe da OLX, onde o intermediário se interessa pelo veículo da vítima, fala que vai comprar, aí ele fala que é um padrinho, que ele tem um negócio, que ele já gostou, pode tirar o carro da pessoa do anúncio, daí ele anuncia por um valor inferior, atrai um terceiro que compra o carro como se fosse desse criminoso e acaba pagando por um intermediário que nenhuma relação com os fatos tem. Então, esse crime tem uma vítima que perdeu 100 mil em uma situação dessa, o outro 30 mil, 15 mil, são crimes que, se você pensar num furto ou num roubo, dificilmente uma vítima na rua será roubada e vai perder esse valor. Então, o crime de estelionato hoje
e a pena é irrisória, dificilmente se cabe uma prisão preventiva, então virou a moda do momento. Então o combate tem que ser árduo e reportagens como essa é muito salutar para orientar as vítimas a, primeiro, se o preço da mercadoria é interessante, é golpe. Se a forma de pagamento for interessante, é golpe. Então a pessoa tem que ficar atenta à propaganda enganosa, a sites, porque principalmente nessa época de consumo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, você entra lá no site, ofertas imperdíveis. Esses sites geralmente são o que a gente chama de phishing, pescaria. Você põe os seus dados lá e ele vai usar esses dados para dar golpe em outro local. Então, são esses tipos de golpe. Golpe do OLX, golpe do falso anúncio para pegar os seus dados, golpe do bilhete premiado semanalmente a gente tem aqui. Então, são esse tipo de golpe que, infelizmente, acabam fazendo vítimas e mais vítimas, não só em Londrina como no país. E tem uma vítima em específico que perdeu 350 mil reais achando que estava mandando dinheiro para o filho do negócio e esse dinheiro tudo foi para Santos, para o interior de São Paulo e, infelizmente, depois que o dinheiro sai da sua esfera de vigilância, fica muito difícil recuperar e responsabilizar esses criminosos. Porque se você pede uma prisão, o juiz fala, olha, mas não tem violência, não tem grave ameaça, independente do valor sofrido pela vítima, não é recorrente, essas contas são de laranja, esses laranjas não têm passagem, e aí, infelizmente, o cara não vai ser preso, seu dinheiro não vai ser retornado e você vai ficar no prejuízo. Eu quero destacar duas palavras que o Dr. Edgar Soriano, extremamente experiente nesse assunto, aliás, obrigado ao Dr. Soriano por nos atender, ele falou de duas palavras que levam as pessoas a caírem nesse golpe. E nos vários tipos de golpes que são aplicados contra os idosos e contra todo mundo. Ganância e sonho. Ganância, porque a gente querendo levar muita vantagem, às vezes, em cima de uma situação, na compra de alguma coisa. Por um preço infinitamente mais baixo. E aí, gente, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Já dizia minha vovó que hoje está lá no céu. E sonho, porque eles mexem com o sonho da pessoa. Não, você pode ter esse celular, claro que você pode. Não, você pode comprar esse carro. Eu estou facilitando a tua vida. Ganância e sonho, Rafa. Isso existe entre os idosos, isso existe entre os adultos, isso existe entre todo mundo. Enquanto a gente não entender, né, Rafa, como evitar que esse tipo de sentimento nos contagie... Cadê o Rafa aqui? Enquanto a gente não entender esse tipo de coisa, né, Rafa, vamos continuar tendo vítimas. Infelizmente, Juliano, a gente não pode deixar o sentimento falar mais alto do que a razão. Mesmo quando a gente vê aquela promoção enlouquecedora na internet. Às vezes aquele carro, aquela moto, ou até mesmo aquele celular que é um celular, às vezes, muito bom, mas está com preço muito abaixo. É pesquisar em sites confiáveis. Então, são várias dicas que a Polícia Civil vai dar agora pra gente, porque, Juliano, se a gente for depender apenas da punição da Justiça, é muito difícil. Isso o próprio delegado disse hoje pra gente, olha, é muito difícil um estelionatário como esse, além de ser localizado, ser preso, cumprir a pena realmente estelionato, que é muito baixa, segundo o Código Penal. E ainda, Juliano, a gente tem que confiar realmente nesta orientação, nesta consciência das pessoas. Porque se for depender da própria justiça, o estelionatário, ele não vai para a cadeia. Então, a gente realmente tem que deixar a razão falar mais alto, pesquisar realmente... Não recupera a grana, né, Juliano? O delegado estava relatando hoje pra gente vários casos de pessoas que perderam 100, 200, até 300 mil reais nesses golpes e esse dinheiro desapareceu, não vai ser mais recuperado. Então, a razão, a desconfiança precisam falar mais alto do que aquele sentimento de ou você realizar o seu sonho, uma coisa que você está pensando há muito tempo, ou realmente da ganância, né, Juliano? De você querer levar vantagem e ter um bem, um produto, um material mais rápido, Juliano. Valeu, Rafa. Obrigado pelas informações. E, ó, tá dado o alerta, tá feita aqui a nossa parte, tá? A gente discutiu essa história porque eu não quero que nenhum vovô, que nenhuma vovó seja mais vítima desses bandidos, desses criminosos. 12:11.